Primeira história. Dizer que eu estava contente com meu marido Nuno seria um imenso eufemismo. Eu tinha me casado com o amor da minha vida e, mesmo minha sogra, que morava conosco, era maravilhosa. Apesar da agenda ocupada de Nuno como gerente, ele sempre arranjava tempo para mim e meu relacionamento com minha sogra era tranquilo. Um dia, enquanto discutia questões de herança com minha sogra, mencionei que havia recebido as ações dos meus pais, que somavam uma quantia significativa. Sua reação foi esperada. Ela ficou em silêncio e questionou por que eu queria isso tão cedo. Expliquei que era desejo de Nuno que eu recebesse agora. Essa revelação parecia perturbá-la, e ela sugeriu que eu revisasse nosso acordo pré-nupcial. Confusa, confrontei Nuno, que tentou desconsiderar a situação. No entanto, quando pressionei mais, seu comportamento mudou e senti um traço de pânico em sua voz. Determinada a desvendar a verdade, busquei uma explicação de minha sogra. Relutantemente, ela confessou que havia descoberto documentos no escritório de Nuno detalhando um pré-nupcial que favorecia significativamente, ao contrário do que eu havia assinado. Chocada, confrontei Nuno, que prometeu me mostrar o acordo no dia seguinte, mas quando ele falhou em apresentá-lo, minhas suspeitas se aprofundaram. Durante sua ausência em uma viagem de negócios, não consegui afastar minhas suspeitas. Movida pelo desejo de clareza, decidi vasculhar seu escritório discretamente. Após dias de busca, finalmente encontrei nosso acordo pré-nupcial escondido, levantando mais perguntas do que respostas. A raiva correu por mim enquanto eu examinava o documento. De acordo com esta nova versão do nosso pré-nupcial, a maior parte das minhas propriedades seria dele em caso de divórcio. Eu estava completamente incrédula. O pré-nupcial que eu havia assinado com Nuno, aquele que meu advogado e eu revisamos cuidadosamente, não tinha nada a ver com isso. Ele havia estipulado termos justos, onde mantínhamos os direitos às nossas propriedades pessoais e ações. Nuno parecia completamente bem com isso. Eu não conseguia entender como ele havia orquestrado esse engano pelas minhas costas. Imediatamente liguei para meu advogado daquela época, esperando uma solução. No entanto, ele parecia tão confuso quanto eu, deixando-me totalmente desesperada. Frustração e estresse me consumiram. Andando sem rumo pelo escritório, tropecei um colar em uma das gavetas, inconfundivelmente de Mônica, um design personalizado que eu tinha dado a ela de presente de aniversário. Meu coração despencou. Tentando não tirar conclusões precipitadas, liguei para ela. Ela explicou que estava visitando seus pais e não voltaria por 2 dias. Desliguei e corri para a casa dela, meu medo aumentando ao ver os sapatos de Nuno ao lado dos dela na porta. Dentro, confrontei Mônica, minha voz carregada de fúria, exigindo que Nuno se revelasse. Ambos ficaram na minha frente, com a culpa estampada em seus rostos. Eles começaram a se desculpar, mas sua falta de sinceridade era palpável. Meu marido e minha melhor amiga desesperadamente inventaram desculpas, suas mentiras lutando para encontrar qualquer aparência de credibilidade. Esperei até que suas tentativas frágeis de encobrir sua traição cessassem. Com o acordo pré-nupcial em minhas mãos trêmulas, os confrontei. Exigi uma explicação de Nuno, seu choque inicial rapidamente se transformando em negação composta. Ele insistiu que o documento que eu segurava era o original. Recusando-me a ser enganada novamente, mantive minha posição, ameaçando tomar medidas legais contra ele por alterar o pré-nupcial. Nuno zombou, descartando minhas ameaças, alegando que não havia provas da versão fabricada. Percebendo que precisava de um especialista legal, resolvi encontrar um advogado experiente para lutar. Meu olhar se voltou para Mônica, que tentou sair discretamente. Explodi de fúria, a acusando de traição. Em um momento de satisfação, dei um tapa em Nuno, mas ele retaliou, culpando-me por seus planos enganosos. Ele afirmou que pretendia se divorciar de mim, preservando meus sentimentos a manter todo o resto intacto. Suas palavras manipuladoras torceram a verdade, fazendo-me questionar meu próprio julgamento. A traição foi profunda. Estas eram 2 das pessoas em quem eu mais confiava, e sua conivência me deixou nauseada. Enquanto processava o choque, os gritos do filho de Mônica ecoaram de outro cômodo. O medo me consumiu enquanto eu confrontava Mônica, perguntando se Nuno era o pai do bebê. Nenhum dos 2 conseguiu me olhar nos olhos, confirmando meus piores medos. 1 ano atrás, quando Mônica anunciou sua gravidez, eu a apoiei incondicionalmente. Nuno também esteve lá para ela, aparentemente por bondade. Agora, as peças se encaixavam, revelando uma verdade devastadora. Voltando para casa, lágrimas incontroláveis brotaram.
Encontrei consolo no abraço de minha sogra, que ficou ao meu lado enquanto desabafava, compartilhando todo o calvário com ela. Percebi a profundidade da traição. Contemplando se investigar o pré-nupcial valia a pena, desenterrar essa teia de engano havia destruído meu mundo, deixando-me questionando tudo. Sinto-me totalmente perdida, incerta sobre como proceder ou em quem confiar. Tornou-se incrivelmente difícil confiar nas pessoas. Nuno não voltou para casa por uma semana inteira e, sinceramente, isso foi provavelmente para melhor. Tanto minha sogra quanto eu estávamos preparadas para expulsá-lo se ele o fizesse. Cada dia me tornava mais inquieta, assombrada pelos pensamentos do acordo pré-nupcial. Procurei um advogado que, por coincidência, era ex-namorado de Mônica e um dos advogados mais promissores que conhecia. Ele não estava disponível quando redigimos o pré-nupcial. Caso contrário, certamente teria escolhido. O advogado explicou as complexidades da situação, sugerindo várias maneiras de resolvê-la. No entanto, ele propôs que convencer Nuno a anular o pré-nupcial era a melhor opção. Contudo, quando confrontei em seu escritório, sua resposta foi inesperada. Ele declarou seu amor por Mônica e seu desejo de sustentar o filho deles. Eu fiquei perplexa. Se ele se importava tanto com eles, por que precisava do meu dinheiro? Minha persistência em questioná-lo só levou a ameaças. Ele chegou ao ponto de ameaçar meu emprego, explorando suas conexões com meu chefe, que por acaso era seu amigo próximo. Naquele momento, era como se eu não o reconhecesse mais. Ele havia se transformado em alguém manipulador e astuto. Percebi que divorciar-me dele significaria perder a maior parte da minha propriedade, uma perspectiva que me deixava presa. Embora não fosse versada nas complexidades legais, meu advogado mencionou que o acordo poderia ser considerado inválido se a divisão de propriedades fosse excessivamente injusta. No entanto, o acordo especificava a maior parte das minhas propriedades, com uma certa indenização para mim. Apesar disso, ainda parecia profundamente injusto, mesmo que pudesse parecer comum em um tribunal. Por enquanto, escolhi recuar, sentindo o peso da situação me pressionando. Vários dias depois, recebi um telefonema da secretária de Nuno, solicitando uma reunião. Nos encontramos em um café, onde ela não perdeu tempo indo direto ao ponto. Nuno estava envolvido com o chefe e ele havia me ameaçado usando ela como alavanca. De repente, tudo fez sentido. Sua hostilidade sem motivo finalmente se explicava. Era incompreensível acreditar que ele estava gerenciando múltiplos relacionamentos simultaneamente. Felizmente, a secretária me forneceu fotos como prova de seu caso secreto. Armada com as provas, confrontei Nuno imediatamente. Seu rosto empalideceu, suor brotando em sua testa. Ele explodiu, culpando-me por arruinar sua vida, mas eu interrompi, ameaçando mostrar as fotos para Mônica a menos que ele concordasse em modificar o acordo pré-nupcial. Sem outra escolha, ele relutantemente cedeu, embora sua fúria fosse palpável. Na semana seguinte, nos encontramos para revisar nosso acordo pré-nupcial. Nuno fervilhava de raiva durante todo o processo. Sua fúria era evidente para qualquer um presente. Quando Mônica viu seu ex comigo, ela parecia genuinamente surpresa. Claramente, ela não esperava vê-lo após romper com ele ao saber da gravidez. Após o pré-nupcial ser modificado com sucesso, não perdi tempo, pedi o divórcio, encerrando o relacionamento tóxico que me deixou arrasada e traída. Depois do divórcio, algumas semanas se passaram, comprei um apartamento e recuperei a posse de todas as minhas propriedades. A pensão foi eliminada, uma decisão que ambos concordamos. Mais importante, finalmente me separei de Nuno e isso é libertador. Ele se envolveu com Mônica por um tempo, mas o relacionamento deles desmoronou após ela descobrir os outros casos dele. Depois disso, pedi demissão e encontrei um emprego melhor em outra empresa. Estou deixando o passado para trás e abraçando um novo começo, com esperança e determinação para seguir em frente. Segunda história. Eu sou um homem de 31 anos que estou casado com minha esposa, uma mulher de 27 anos, há quase 3 anos. Nós moramos juntos mesmo antes de nos casarmos, e nosso casamento tem sido geralmente feliz. Nunca questionei a lealdade dela, porque nunca tive motivo para isso. Tivemos nossa cota de desentendimentos, mas nada extremo. Eu estava confiante de que, se minha esposa estivesse infeliz, ela me comunicaria isso. Então, foi um choque para mim quando me deparei com uma série de mensagens excessivamente amigáveis no telefone dela um dia. O telefone dela estava na mesa de jantar e eu peguei para levar ao quarto, como ela havia pedido. Uma notificação acendeu a tela e eu não pude evitar dar uma olhada. Havia mensagens de alguém chamado Caio e eram de natureza altamente pessoal.
Eu não conhecia ninguém chamado Caio, e a natureza dessas mensagens imediatamente levantou minhas suspeitas. Levei o telefone para o quarto e, quando ela o abriu, perguntou se eu tinha visto suas notificações. Eu menti e disse que não, mas ela mencionou que era apenas uma notificação de um jogo infantil e que se sentia envergonhada por eu ter visto. Eu a assegurei de que não tinha visto nada e a deixei com seu telefone. No entanto, não pude deixar de estudar suas expressões porque minhas dúvidas agora estavam me consumindo. Ela continuou a enviar mensagens para Caio com um sorriso no rosto, o que só alimentou minha inquietação. Incapaz de afastar minhas suspeitas, eventualmente deixei o quarto e disse a ela que dormiria na sala de estar, citando algum trabalho que precisava terminar. Ela nem levantou os olhos do celular. Foi quando peguei um travesseiro e fui para o sofá. A inquietação me consumiu, pois não conseguia parar de pensar naquelas mensagens e nos piores cenários que estavam se passando em minha mente. Nunca considerei a possibilidade de que ela me traísse, mas agora eu tinha minhas dúvidas. Deixei passar naquela noite, mas o sentimento persistente continuou. Comecei a verificar o telefone dela sempre que surgia a oportunidade. Eu precisava tranquilizar minha mente para saber a verdade. Queria desesperadamente que fosse falso, mas então, um dia, vi outra mensagem de Caio. Continha um horário e local, junto com apelidos e emojis que pareciam um plano de encontro. Eu sabia que deveria ter confrontado ela, mas estava tão furioso com a possibilidade de ela arruinar nosso casamento aparentemente perfeito que uma simples confrontação não parecia suficiente. Em vez disso, decidi ir ao local especificado na hora designada. Ela chegou um pouco atrasada e, bem na frente do café, beijou Caio, um beijo de saudação, mas um beijo, não obstante. Era o tipo de beijo que você dá no seu marido quando volta do trabalho. Eu reconheci o Caio, ele era colega dela. Eu o tinha visto algumas vezes ao buscar minha esposa no escritório. Eu sabia seu nome e sabia que ele era casado. Eu estava dividido entre querer ir até lá e confrontar os dois, chorar até secar, e manter minha compostura. Escolhi a última, esperando dar a ela um gostinho do próprio veneno. Esperei pacientemente e foi excruciante estar na mesma casa que ela, jantar juntos, compartilhar uma cama e conversar sobre qualquer coisa enquanto sabia que ela estava me traindo, mas permaneci paciente, determinado a não deixá-la escapar tão facilmente. Nossa tradição de organizar noites de jogos com amigos a cada 2 meses era a oportunidade perfeita para executar meu plano, e eu organizei tudo como sempre fazíamos. Ela sempre foi competitiva nos jogos, então nossas noites de jogos eram algo que ela guardava ansiosamente. Quando todos chegaram, começamos a jogar Pictionary. No meio do jogo, pouco antes de ser a vez dela, coloquei uma nota no jarro. Quando ela pegou, sua expressão mudou de alegria para confusão e, em seguida, para constrangimento e segundos. Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, e naquele momento, decidi revelar tudo o que sabia bem na frente de nossos amigos. Todos ficaram surpresos porque, como eu, não esperavam tal revelação de minha esposa. Ela implorou para que eu deixasse ela explicar e, relutantemente, concordei, curioso sobre qual desculpa ela inventaria. Com lágrimas, ela afirmou que eu estava tirando conclusões precipitadas, alegando que era apenas amiga de seu colega. Permaneci calmo, insistindo que ela arrumasse suas malas e saísse. Sua atitude mudou rapidamente. Ela admitiu seu erro, mas insistiu que foi sem intenção. Eu não conseguia entender como a infidelidade poderia simplesmente acontecer sem negligenciar seu parceiro, mas pelo menos ela reconheceu. Calmamente disse a ela para sair, incapaz de suportar sua presença em minha casa por mais tempo. Também informei que pretendia falar com a esposa do colega dela, porque ele não poderia escapar das consequências. Nossos amigos, solidários com minha situação, tentaram consolar ela. Apesar da minha raiva, não queria que ela enfrentasse isso sozinha. Alguns amigos ofereceram seus quartos de hóspedes para a noite, mas ela optou por um hotel. Ela me acusou de humilhá-la na frente de todos, insistindo que deveríamos conversar quando estivéssemos mais calmos. Relutantemente, concordei, embora eu tivesse pouca paciência para suas mentiras e invenções naquele momento. Depois que ela saiu, ela persistiu em tentar me contatar, mas ignorei a maioria de suas ligações e mensagens. Eu precisava de tempo para organizar meus pensamentos. Minha esposa tinha se desmoronado em um mês. Conversei com a esposa do colega dela, que também suspeitava da infidelidade do marido. Ela revelou seus planos de se divorciar dele e sugeriu que eu fizesse o mesmo. Concordei, mas não foi fácil. Eu havia amado minha esposa por muito tempo e éramos felizes. Não tínhamos problemas significativos no nosso casamento e, ainda assim, ela escolheu me trair. Cerca de 2 semanas depois, minha esposa, agora morando em um hotel, implorou para que eu a deixasse entrar e ouvir sua versão.
Relutantemente, permiti que ela entrasse e, imediatamente, ela começou a chorar. Ela declarou seu amor por mim e admitiu seu erro. Quando perguntei há quanto tempo o caso estava acontecendo, ela confessou que durou 1 ano. Meu coração se partiu, mas minha tristeza rapidamente se transformou em raiva. Eu não conseguia entender por que ela havia destruído nosso casamento, que era feliz. Ela não conseguiu fornecer um único motivo para suas ações. Insistiu em dar uma segunda chance ao nosso casamento, mas eu estava decidido. Disse a ela para sair e não me contatar por um tempo. Eu precisava de tempo para pensar e organizar o caos que ela havia causado. 6 meses se passaram desde que pedi a minha esposa para sair. Nos encontramos algumas vezes desde então, durante as quais ela se desculpou profusamente, implorando para que eu não me divorciasse. Eu estava dividido porque ainda amava profundamente. Terminar nosso casamento parecia a coisa certa a fazer após a traição dela. Mas eu não conseguia seguir em frente. Nosso casamento estava em limbo. Vivíamos separados e mal falávamos. Eu sabia que precisava terminar oficialmente porque não podia mais confiar nela. A confiança que eu tinha depositado nela estava irremediavelmente destruída. Ela continuava me assegurando que não repetiria seu erro, pedindo que eu confiasse nela novamente. Eu estava considerando dar a ela outra chance quando recebi um e-mail da agora ex-esposa do colega dela. Ela afirmou que minha esposa e seu ex-marido ainda estavam em contato. Eu desesperadamente esperava que ela estivesse errada, esperando que minha esposa não pudesse ser tão cruel. Pedi a minha esposa para nos encontrarmos, e como de costume, ela começou com desculpas. Confrontei-a sobre a comunicação contínua com o homem com quem teve o caso. Ela hesitou e, naquele momento, eu soube a verdade. Implorei para que ela fosse honesta, e ela confessou que eles haviam conversado durante o divórcio dele. Ela insistiu que eram apenas amigos, mas a pouca confiança que me restava desapareceu com essa admissão. Percebi que nunca poderia confiar nela novamente. Não havia sentido em continuar em um casamento onde a confiança e o amor incondicional estavam perdidos. Informei a ela que esperasse os papéis do divórcio em breve e que poderia pegar qualquer coisa que ainda tivesse na casa. Apesar de suas lágrimas e súplicas, não havia outra opção. Senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio por finalmente acabar com a turbulência, mas tristeza pela perda do que foi um relacionamento amoroso. Felizmente, não tínhamos filhos, o que tornava o processo um pouco menos doloroso. Ela saiu silenciosamente e, embora eu não me importasse se ela voltasse para aquele homem, eu precisava deixá-la ir para seguir em frente com minha vida.